Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rogério, faço parte da equipe de professores de Geografia aqui do ESAG Vestibulares. Estou aqui para conversar a respeito aí de algumas sugestões de temas, uma previsão que pode aparecer na prova da FUVEST aí de 2015. Prova que vai ser a primeira fase em 2014, mas obviamente o processo de 2015. A gente tem alguns temas aí que a FUVEST, de forma recorrente, acaba sempre colocando algumas questões sobre esses temas nas provas. Vale a pena a gente revisar, a gente ficar atento a esses temas. Alguns deles aqui. Geografia física, existe o famoso tripé da geografia física, clima, relevo e vegetação. Não adianta, entra ano, sai ano. A relação direta entre esses três aspectos da geografia física, existe uma interdependência muito grande, clima, relevo e vegetação, um influenciando o outro. Vale a pena você revisar, principalmente a parte de clima, os climogramas brasileiros. Lembra aquele gráfico que mostra, no mesmo gráfico, as barras que indicam a quantidade de chuvas, a pluviosidade e a linha que indica a temperatura? Cada gráfico utilizado aí para identificar um clima brasileiro, o gráfico do clima equatorial, clima semiárido, clima subtropical, pois é, vale a pena você lembrar dessa parte aqui da geografia física. Urbanização. Urbanização é um tema, digamos assim, irmão de população. Um acaba influenciando o outro também. Processo de urbanização brasileiro e processo de urbanização mundial. Vamos lembrar que o Brasil, assim como todos os países emergentes, sofre um processo de urbanização considerado tardio, pós-Segunda Guerra Mundial. E por isso mesmo um processo acelerado. É bom você lembrar de todos os problemas urbanos que nós sofremos hoje em decorrência dessa urbanização acelerada. Processo típico de países emergentes, países em desenvolvimento. Por isso que eu não tenho irmão de população. Então, população, aspectos demográficos, características, as taxas de natalidade, de mortalidade, taxa de fecundidade. Isso aparece, por exemplo, em subtemas que a gente chama migrações. Migrações internacionais e migrações intra-regionais aqui no Brasil. Então, os processos que levam as populações a se deslocarem do sul do Brasil para o centro-oeste, do nordeste para o sudeste e povos de outros países também que migram para outras regiões e o Brasil entrando aí como um receptor de novos migrantes. Correntes migratórias vindos aí do Haiti, da África para o Brasil e mais recentemente, em função da crise econômica na Europa, nos Estados Unidos, também migração desses países desenvolvidos para o Brasil. Vale a pena você ficar atento. Agricultura. Agricultura é um tema clássico na FUVEST, todo ano basicamente aparece. Nós temos aspectos básicos das atividades agrícolas e pecuárias no campo, principalmente no Brasil. Vale a pena você ficar atento à chamada questão fundiária, a estrutura fundiária no Brasil e os conflitos no campo em função dessa estrutura. Estudando isso, você automaticamente entra também na parte do agronegócio, o avanço do agronegócio, soja, algodão, milho, toda a parte da produção brasileira, como nós produzimos tanto para consumo interno quanto para ser exportado. É um tema clássico. Indústria é outro tema que recorrentemente aparece. Na verdade, nós estamos tanto em agricultura quanto em indústria estudando economia brasileira. São dois temas chaves que movem parte aí de um dos maiores PIBs do mundo, que é o PIB brasileiro. Só que quando você estuda indústria em geografia, você lembra da dependência tecnológica que nós temos em investimentos estrangeiros. Somos um país industrializado, porém, nós não temos uma indústria 100% nacional. Essa parte aparece bastante quando você lembra da balança comercial. O Brasil tem uma produção industrial, porém aí nós temos uma dependência tecnológica, exportamos alguns itens, balanço comercial, o saldo do que entra e o que sai no país. Então nós temos as importações e exportações. Automaticamente, ao estudar indústria, você também verifica esse ponto. Vale sempre a pena ficar atento. E aí a gente chega na parte da geopolítica, aí abre-se um leque enorme, saindo do Brasil, questões internacionais. Geopolítica envolve a chamada geografia regional mundial. Então, quando você lembra de aspectos característicos de outros continentes, a África é sempre um continente muito presente nas questões da FUVEST. Então, quando você tem a regionalização africana, lembra de África setentrional, África islâmica, África subsaariana, os conflitos na África. Esse ano vale a pena também ficar atento à Europa. Europa aí se recuperando de uma crise que se arrasta desde 2010. Ano passado tivemos a entrada de um novo país membro na União Europeia, a Croácia, entre 2013. A União Europeia, em todo o seu processo de recuperação de um status de bloco econômico que já teve aí muito maior em outros tempos. Europa sempre um tema muito presente. E, especialmente em termos de conflitos,
Desde o início do ano aí até o finalzinho do ano se desenrolou a chamada questão ucraniana, tudo o que aconteceu na Ucrânia. A declaração da independência da Crimeia, da Península da Crimeia, a Rússia anexando, a Ucrânia, algumas regiões internas da Ucrânia declarando independência, votando a questão de plebiscito. Vale sempre a pena você ficar atento também ao que a mídia deu maior cobertura aí ao longo do ano, né? Então, alguns temas principais aí. Fica uma dica para você revisar. Espero que você tenha uma ótima prova. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.